O que mais irrita uma pessoa é quando você joga a verdade na cara dela. Quando ela tenta esconder algo podre do público e você vem e desmascara essa pessoa. É por isso que feministas e esquerdistas, eles tentam a todo custo silenciar quem ousar dizer a verdade e desmentir as suas mentiras. Vocês viram o que aconteceu essa semana. Eles apelam, se for preciso, até para violência real, física. Violência da internet é comum. E se precisar, eles vão para a violência física. Porque isso já faz parte da sua mentalidade. Mas nós temos um fenômeno novo, que é o caso das feministas híbridas. O que são feministas híbridas? São mulheres que, apesar de não se declararem feministas, elas não abrem mão de seus privilégios, que, através de força estatal, lhe foram concedidos. Elas não abrem mão. Eu já abordei isso em outro vídeo. Elas se acostumaram com esses privilégios nunca vistos antes na história do planeta, pelo menos no lado ocidental do nosso planeta. Nunca uma classe de pessoas deteve tantos direitos e privilégios como as mulheres do Ocidente. É algo que os homens estão anestesiados e nós precisamos acordá-los para isso. Hoje eu queria abordar a lei de alienação parental. Uma prática que é costumeiramente feita, praticada pelas mulheres mães contra os pais. Quase 90% das guardas de filhos no Brasil são concedidos às mães. Então elas são as alienadoras por excelência. As mães são alienadoras parentais por excelência. E os homens, pais, são vítimas. Eu tirei esse artigo aqui do site Jus Brasil. Eu escolhi esse artigo porque eu precisava escolher um. Porque são milhões no Google. Se você for ler todos, a tua vida, eu acho que a duração da tua vida não dá para ler todos os artigos. Então eu escolhi um do Jus Brasil, que me parecia completo e resolvi abordar esse artigo. Então vamos lá. A lei de alienação parental. Essa lei de alienação parental ela foi criada justamente para proteger os pais da alienação praticada pelas mães. Vamos ver o conceito. Encontra-se previsto na lei número 12.318, em seu artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental
a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Ou seja, quem está com a guarda faz de tudo para prejudicar a convivência do pai com a criança. Esse é o conceito básico. A situação mais comum observada na prática é a de que a vítima da alienação parental seja o pai. Justamente por isso a lei utiliza a expressão genitor. No entanto, nada impede que a mãe do menor, genitora, seja alvo da alienação parental. Isso aqui é frescura. Isso aqui é dourar a pílula. As maiores vítimas de alienação parental são os homens. Eles colocaram aqui genitora, que era para dourar um pouco a pílula. A lei fala claramente em genitor, dando a ideia de que a vítima da alienação parental seja o pai biológico da criança ou adolescente. A doutrina, entretanto, defende que, a despeito da literalidade da lei, a vítima da alienação pode ser outras pessoas ligadas ao menor, como o pai socioafetivo, quer dizer, o padrasto também, que assumiu a criança desde pequena, também pode sofrer alienação parental. Os avós também. Os tios, padrinhos e irmãos. Mas, geralmente, esses casos aqui de pai socioafetivo, avós, tios, padrinhos, é um modo de amenizar a introdução do artigo. Geralmente é o pai mesmo o sofredor da alienação parental. Deixar bem claro para vocês duramente como é que é a lei. Como é a lei não. Como é a prática da alienação parental. São mães que praticam contra pais. Por que ocorrem os atos de alienação parental? A prática revela que os atos de alienação parental normalmente ocorrem porque uma das partes não aceita o fim do relacionamento amoroso. Por conta da raiva, a ex-companheira passa a querer se vingar do antigo parceiro. E depois é o homem que é o raivoso, né? Depois é o homem que é o possessivo. E passa a querer se vingar do antigo parceiro e, para tanto, utiliza o filho tentando colocá-lo contra o genitor, contra o pai. Desse modo, o alienador, que é alienadora, procura excluir o genitor alienado da vida dos filhos, das mais diversas formas. Muitas vezes fazendo falsas acusações contra ele. O que é o caso, por exemplo, de mulheres que fazem falsas acusações de abusos sexuais dos pais, porque é uma forma de alienação parental. Acusar o pai do pai estar molestando o filho ou a filha. Isso é um dos casos. Falsas acusações contra ele e assim implantando falsas percepções, falsas memórias no inconsciente da criança ou do adolescente. Isto é costumeiramente feito pelas mães.
é corriqueiro. Se vocês procurarem associações de pais no Facebook, vocês vão ver casos assombrosos. Casos de deixar o cabelo em pé. Quando esse processo de alienação atinge seu cume, o menor passa a nutrir sentimentos negativos em relação ao genitor alienado, além de guardar memórias e experiências exageradas ou mesmo falsas implantadas pelo genitor alienante, que realiza verdadeira lavagem cerebral. Brainwashing, em inglês. Quer dizer, por isso que depois de pais separados de vários anos, o que acontece? Muitas vezes nós vemos os filhos falando horrores dos pais. Eu não quero contato com aquele homem, eu quero que ele morra, aquele crápula, nos abandonou, deixou nossa mãe sozinha, nos criando sozinhos. Eles, os próprios filhos, não percebem que foram vítimas de alienação parental. E jogam toda a culpa no pai. Aquele crápula. Nem visitam os pais já, às vezes os pais já velhinhos, rejeitam o pai, não vão visitá-los. Eles foram vítimas de alienação parental feita pela mãe, pelas mães, e nem percebe. Percebe-se dessa feita que, além do genitor alienado, a criança ou adolescente que sofre o processo de alienação parental também é vítima dessa prática e experimenta diversas consequências nocivas. Lógico! Por que nós temos tantos adolescentes delinquentes? Tantas meninas novas já namorando ou grávidas? Tantos meninos no mundo do crime? Por quê? O flagelo do divórcio, o flagelo da mãe solteira e o flagelo da alienação parental. Todos com o apoio da esquerda e dos governos e dos políticos e da justiça. Depois não sabem por que nós estamos num mar de criminalidade. E porque as meninas estão dançando de shortinho no baile funk. Depois não sabem por quê. Claro, os pais foram tirados da jogada. Os pais não têm mais autoridade nenhuma. Se fosse no meu tempo, onde os pais tinham autoridade, essas barbaridades não aconteciam. Mas o feminismo, através dos seus tentáculos no governo, conseguiram tirar o homem da jogada. Jogaram ele para escanteio. O pai não manda mais nada. Vamos continuar aqui. Formas de promover ou induzir alienação parental. A lei prevê os seguintes exemplos de atos de alienação parental. 1. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Exemplo, implantar no filho a falsa ideia de que o pai não o ama. Comunsíssimo. Prática comunsíssima. O teu pai não te ama. O teu pai te abandonou. O teu pai só paga a pensão e não quer mais saber de mais nada. Teu pai quer saber de outra família. Teu pai não quer saber de você. Comum essa prática. 2.
Dificultar o exercício da autoridade parental. Outra prática comum. Tivemos um exemplo clássico em Guaíba, onde o homem pai foi morto pelo padrasto. O pai foi ver as suas filhas na frente do colégio e foi impedido. Parece que a mãe não queria que o pai fosse lá ver as filhas e tinha avisado a diretora. A diretora ligou para o padrasto. O padrasto foi lá, começou a discutir com o pai e matou o pai das crianças. Das duas meninas. As duas meninas vão se criar sem o pai biológico. Dificultar o exercício da autoridade parental. Como é que um homem não pode ter direito de ir ver suas filhas no colégio? Isto é em 2018 que está acontecendo isso. E ainda falo da idade medieval. Terceiro, dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor. Também comunsíssimo. Comunsíssimo. O pai liga para a criança, para a mãe, eu vou buscar a criança esse fim de semana. Esse fim de semana hoje não vai dar, porque eu vou levar a fulana no aniversário. Ou a criança ou o adolescente. Vou buscar na quarta-feira fulano. Meu filho ou a minha filha. Hoje não vai dar, hoje tem compromisso na escola. Tá? Quer dizer, começa a colocar empecilhos, dificultando o contato do pai com as crianças. Quarto, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Quer dizer, o direito da convivência familiar com o filho é dificultado. O pai tem o direito de exercer esse exercício de paternidade e não pode. A alienadora não permite. Cada vez, o que acontece? O pai vai se afastando mais da criança. E não pense que é só o pai que sofre. A criança vai sofrer também. E muito. 5. Omitir deliberadamente o genitor, a genitora, informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Quer dizer, a mãe omite o que o filho e a filha estão fazendo, o seu desempenho escolar, como é que eles estão indo no colégio. Omite tudo isso. O pai fica completamente boiando no assunto. O pai está afastado. Como é que ele vai saber? Teria que a mãe repassar as informações para o pai. Mas a alienadora não passa essas informações. De repente o filho ou a filha está tendo uma dificuldade grave no colégio, que o pai poderia intervir e não pode, porque não está sabendo. Simplesmente o pai não está sabendo. Daí a mãe chega e diz, viu, o teu pai não fez nada, mas o pai não estava sabendo do acontecido, do que estava acontecendo. Vocês vejam que isso é gravíssimo. 6. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares destes ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Também comum falsa denúncia contra o pai. Invenção de
de acusações falsas contra o pai, acusações falsas contra os avós por parte do pai, contra os familiares, contra as tias, joga a criança contra todos os parentes do pai. Comunsíssimo esse procedimento. 7. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. Também acontece muito. Eu sei de casos de pais que as mães foram para outros estados em endereços desconhecidos e eles estão desesperados e não conseguem achar o endereço da mãe. Há muitos casos disso. Sem falar na mudança normal de cidade, que não há impedimento da justiça. A mãe pega os filhos, a sacola e se manda embora. Só avisa. Ó, tô morando em tal lugar. Observação. Este elenco legal é exemplificativo, podendo haver outros casos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia. Os atos de alienação parental podem ser praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Ou seja, os pais da mãe também auxiliam. Também auxiliam a genitora na alienação parental. Fundamentos para a proibição da alienação parental. A prática de ato de alienação parental fere o direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, óbvio. Prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, óbvio. Afasta do pai e da família do pai. Constitui abuso moral contra a criança ou adolescente, óbvio. Depois a criança se cria problemática. Constitui descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. Quer dizer, a genitora descumpriu os deveres dela. Ela está fazendo coisa errada. Ela não poderia estar fazendo essa alienação parental. Então ela está descumprindo deveres inerentes à sua autoridade parental. O reconhecimento da prática de alienação parental deve ser feito necessariamente em juízo. Ação autônoma ou reconhecimento incidental. A parte pode ingressar com uma ação autônoma pedindo esse reconhecimento ou poderá formular pedido incidental em outra ação. Exemplo, o genitor, no bojo da ação de guarda, formula pedido incidental de reconhecimento de que a mãe da criança está praticando atos de alienação parental. O juiz pode reconhecer de ofício a prática de atos de alienação parental? Sim. A lei faculta ao juiz essa possibilidade, desde que seja de forma incidental em um processo já instaurado. Exemplo, em uma ação de divórcio, durante a instrução, o juiz percebe que a mãe da criança tem praticado atos de alienação parental. Reconhecimento em qualquer momento processual. A lei afirma que o reconhecimento de ato de alienação parental pode ocorrer em qualquer momento. Pode, no ato da separação, já está ocorrendo a alienação parental. Providências no caso de indício de alienação parental. Se o juiz verificar e declarar a existência de indício de ato de alienação parental, o processo terá tramitação prioritária e ouvido o Ministério Público
Tramitação prioritária. É mais uma lei para inglês ver, né? Perguntem para os pais que entraram com pedidos de revisão, com pedidos falando que a genitora está praticando alienação parental. Pergunte para eles para ver se tem tramitação prioritária. Eu ouvido o Ministério Público, serão determinadas com urgências as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou viabilizar efetiva a reaproximação entre ambos, se for o caso. Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas. Lógico, se houver um pai que estiver praticando atos de violência, lógico, que daí vai ser um caso analisado e provavelmente não vai ter sucesso a ação. Mas não é esse o caso, nós estamos falando de alienação parental. Perícia. O juiz, se entender necessário, poderá determinar a realização de perícia psicológica ou biopsicossocial. O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo inclusive entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, históricos do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra o genitor. A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigindo em qualquer caso aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Quer dizer, tem que ser um profissional. O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de alienação parental terá o prazo de 90 dias para apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa circunstanciada. Medidas que poderão ser tomadas pelo juiz quando caracterizada a alienação parental. Vamos ver as medidas. Advertir o alienador, a genitora, ampliar o regime de convivência familiar em favor do pai alienado, estipular multa à genitora, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão. Pode ser invertida a guarda compartilhada. Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. E declarar a suspensão da autoridade parental. O juiz, de acordo com a gravidade do caso, poderá acumular mais de uma das medidas acima expostas. Se ficar caracterizado que o alienador mudou abusivamente de endereço ou que está inviabilizando ou obstruindo a convivência familiar, o juiz poderá determinar que o alienador fique com a obrigação de levar a criança ou adolescente para a residência do alienado quando das alternâncias dos períodos de convivência familiar. Quer dizer, se a mãe foi lá fugiu, ela tem a obrigação de trazer depois de volta a criança. E aqui vem um caso aqui, ó. A prática de alienação parental é crime? Não. A Lei número 12.318 de 2010 previa a inclusão do parágrafo único ao artigo 236 do ECA
estabelecendo como crime a conduta de quem apresentasse falso relato às autoridades cujo teor pudesse ensejar restrições à convivência de criança ou adolescente com genitor. Seria criminalização de um dos atos de alienação parental. Ocorre que a previsão desse novo tipo de penal foi vetada pelo presidente da República, pelo senhor Lula. O Estatuto da Criança e do Adolescente já contempla mecanismos de punição suficientes para inibir os efeitos da alienação parental, como a inversão da guarda, multa e até mesmo a suspensão da autoridade parental. Assim, não se mostra necessária a inclusão de sanção de natureza penal, cujos efeitos poderão ser prejudiciais à criança ou ao adolescente, detentores dos direitos que pretende assegurar com o projeto. Aqui há uma confusão. Eu achei no Google alguns sites dizendo que a alienação parental virou crime e outros dizendo que não virou crime. Mas isso não interessa. O que aconteceu é o seguinte: nesse ano, como começaram os homens a acusar as mulheres, as mães de alienação parental, começaram a ocorrer reversões de guardas. As mães começaram a perder as guardas dos seus filhos. Começaram a reverter a guarda. Daí o que aconteceu? As mães sentiram que seus direitos, seus privilégios sacrossantos começaram a ser ameaçados. Imagine, o pai retirar a criança do meu convívio. Eu sou mãe, eu tenho direito. Acima do bem e do mal. Eu posso fazer tudo. Então o que as mães começaram a fazer esse ano? Elas começaram a entrar em contato com suas parceiras feministas no Legislativo, Congresso Federal e Senado, para tentar derrubar a lei de alienação parental. Quer dizer, as mães querem continuar mandando e desmandando nos filhos. A única lei que dava algum amparo ao pai, elas querem derrubar. Por quê? Porque começou a apertar no calo delas. As mães consideram os pais apenas como carteiras de dinheiro ambulantes, pagadores de pensão, mas mais nada do que isso. E a pressão está tão grande que o próprio autor da lei da alienação parental já está pensando em revogá-la.